Olá pessoal, estamos nós aqui iniciando mais uma videoaula. A videoaula de hoje fala a respeito do sistema digestório ou sistema digestivo, né? A gente encontra essas duas nomenclaturas aí para trabalhar o mesmo tipo de matéria, tá? Bom, antes da gente falar aqui do sistema digestório, ele, como eu vou apresentar, vocês vão perceber, ele é um sistema bem complexo, tá? Bem complexo, por quê que eu digo isso? Porque ele tem órgãos que fazem parte, né, dele, propriamente dito, e tem outros órgãos que são auxiliares. Mas eu acho importante a gente mencionar, tá? Independente se fazem parte ou não, ou do material de apoio que vocês tenham, né, pela escola, isso indifere, tá? Mas eu procurei abranger aqui os principais pontos a respeito deste assunto, tá legal? Então vamos iniciar a nossa videoaula aí. Bom, então eu trago aqui para vocês como se apresenta o sistema digestório, né? Então a gente tem aqui, ó, ele se apresenta da seguinte maneira, né? A gente tem a parte que é tida como trato gastrointestinal, né? Gastro de gastar mesmo, né? De triturar, vem daí, tá? E o intestinal do intestino, que é onde vai fazer a absorção dessa nutrição, tá? Então o trato gastrointestinal, ele se divide em boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. É claro que todas essas partes, elas podem, algumas delas, né, praticamente todas elas se subdividem, umas mais do que outras, tá? Mas essas subdivisões a gente não vai deixar claro hoje porque não tem essa importância toda. E a outra parte, né, dessa organização seria o que eu disse anteriormente, que são os órgãos digestórios acessórios, tá? Que são compreendidos entre os dentes, língua, glândulas salivares. E aí mais, né, para a parte interior, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha, né, em todo o sistema digestório, tá? Eu só quero chamar a atenção para, né, os locais onde os nomes, né, onde você encontra um asteriscozinho antes do nome, isso significa, na verdade, que eles não são do sistema digestório propriamente dito, são órgãos acessórios, tá? Que a gente também encontra eles descritos em outros sistemas, tá? Como sistema glandular, sistema endócrino, enfim. Esses que estão com asteriscos seriam, né, os órgãos acessórios, porque eles não fazem parte única e exclusivamente do sistema digestivo, tá? Então vamos lá. A gente encontra aí, né, a boca, que é onde inicia-se, tá, o sistema digestório, e por final a gente tem aqui, ó, o ânus, que é onde termina. O simples fato da gente encontrar uma cavidade para a entrada do alimento e uma outra cavidade para a saída do resíduo alimentar, do bolo alimentar, tá? Isso aqui já dá uma denominação de sistema digestivo do tipo completo, tá? Porque ele tem uma cavidade de entrada e uma outra cavidade de saída. Tudo bem? Bom, então aqui a gente vê, né, a boca, né, e os seus órgãos, onde acontece primeiro processo de digestão. Aí descendo aqui por esse tubo, tá? Essa imagem, ela tem alguns trechos que ficam pontilhados e isso quer dizer que o órgão, né, está por detrás, para que a gente entenda o percurso, tá bom? Por isso que está desse jeito. E aí a gente tem uma ideia de maneira geral como funciona o sistema digestivo, tá? Tudo que está sendo mostrado aí nessa imagem, tá? Sejam órgãos realmente efetivos do sistema digestivo ou órgãos acessórios, fazem parte do sistema digestório, tá? Vamos avançar. De maneira geral, né, o sistema digestório desempenha 6 processos, tá? 6 processos. Não vou mostrar em ordem de importância, mas de forma geral são esses 6 processos que a gente vai ver agora, tá? A primeira é a ingestão, né, onde seja a captação de alimentos e líquidos pela boca, né, ingerir, né, entrar. Secreção, tá? As células do trato gastrointestinal secretam até 7 litros de água, secretam, ou seja, produzem, né? Então, o sistema digestório também produz
água, que é importantíssimo para o nosso metabolismo, né, para o nosso funcionamento. Ácidos, tampões e enzimas diariamente. Então, quer dizer, esses ácidos vão participar até da composição lá do nosso código genético dentro das células. Esses tampões, por exemplo, vão trabalhar no sistema de defesa do nosso organismo, tá? Que são as plaquetas. E a gente tem as enzimas, que podem ser as enzimas digestivas também, né? Elas vão trabalhar ali no processo de digestão alimentar. E o 3, mistura e propulsão, né, que é a contração e relaxamento da musculatura, onde vai misturar o alimento, vai empurrar o alimento no sentido correto. A gente vai ver isso aí, tá, de maneira isolada. A digestão, propriamente dito, né, que a gente pode resumir digestão como quebra do alimento, tá? Digerir, de uma certa forma, seria quebra do alimento, tá bom? Aí está dizendo aí processos químicos e mecânicos de quebra e degradação dos alimentos, tá? Aí a gente vem em quinto, absorção, tá? Que seria a penúltima etapa do processo digestório. A gente quebra o alimento para depois absorver esses nutrientes, essas substâncias que são importantes para o funcionamento do nosso corpo como um todo. E a defecação, que é a eliminação de resíduo não utilizado, tá? Então, aquilo que a gente não consegue absorver ou aquilo que não é importante, a gente elimina ele em forma de fezes, tá bom? Então, a gente vê aí, né, agora, os órgãos do sistema, né, na boca. A boca, sim, ela é classificada como um órgão, né, e a gente pode dizer que é o primeiro órgão do sistema digestivo, né, onde a gente vê que ela é composta pelos lábios, dentes, palato duro, palato mole, língua e glândulas salivares. Tá? É claro que aqui também não está elencado com relação à importância, todos eles trabalham num conjunto, né, porque é um órgão. O que eu posso dizer? Não precisa vocês tentarem memorizar o nome desses órgãos, isso não, tá? Mas a gente vai ver qual as informações mais importantes, quais são, né? As informações mais importantes para se memorizar com relação ao órgão digestivo boca, tá? Aí tem lá, isso é importante, tá? Essa parte de baixo. Os dentes cortam, laceram, rasgam, esmagam e trituram os alimentos, executando assim a digestão mecânica. Repare, eu coloquei até em negrito, tá? Para deixar bem frisado isso para vocês. Onde participa a mastigação, a língua que mistura o alimento com a saliva. Então, quer dizer, a gente já começa a fazer o processo de salivação antes mesmo, tá, da gente colocar o alimento na boca. O simples fato da gente sentir o cheiro, tá, de um alimento que a gente goste, ou até mesmo pensar nesse alimento, por si só já vai iniciar o processo, tá, de salivação, porque o nosso sistema ele trabalha como um todo, formando bolo que é facilmente deglutido. A amilase salivar inicia a digestão química do amido e do glicogênio, rompendo as ligações químicas entre as subunidades da glicose. É como se fosse uma grande fita, e essa grande fita não conseguisse entrar nas células, tá? Então, essas enzimas elas vão quebrando, né, vão partindo, cortando essas grandes fitas, transformando elas em pequenos laços, onde esses laços consigam entrar na célula. Tá legal? De maneira geral, é isso aí. Depois, né, a gente tem aqui a imagem da boca mostrando essas partes que eu enunciei anteriormente, tá? E aí mostrando os dentes, quais são os dentes, né, que cortam, quais são os dentes que rasgam, quais são os dentes que maceram, enfim, né, é toda a anatomia e fisiologia aí desse primeiro órgão, boca. Tá legal? Depois a gente vê o esôfago. O esôfago ele tem uma função bem simples, tá? Não tem muito mistério do que a gente pensar qual é a função do esôfago. É um tubo muscular, né, que se inicia na parte da faringe e conecta-se à parte superior do estômago, ou seja, né, o esôfago ele começa lá na parte onde finaliza a boca, né, a gente encontra a faringe. A faringe seria o que a gente tem como se fosse uma bifurcação, né, é um local aonde ou que eu ingiro, né, ou que eu respiro, enfim, esse contato, essa ligação de boca com nariz, elas vão se juntar lá no que a gente conhece como faringe.
E aí, dependendo do que eu mandar, seja ar, seja alimento, ela tem uma válvulazinha que ela vai encaminhar isso para o tubo correspondente, tá? Se for ar, vai para a traqueia. Se for alimento ou líquido, né, se for algo sólido, né, enfim, de matéria, propriamente dito, mais espessa, né, porque o ar também é matéria, aí ele tem que ir para o esôfago, tá? Então, existe como se fosse uma portinha, e essa portinha vai determinar para onde é que esse fluxo de que eu estou ingerindo ou respirando deva ir, tá bom? E esse tubo vai até o início do estômago, até a boca, a gente chama boca do estômago, né? Vai ter lá o iniciozinho do estômago, tá? Aí nele ocorre a deglutição. O que seria, né? O que é esse processo de deglutição? Esse processo de deglutição nada mais é do que empurrar o alimento, tá? Num único sentido. E esse sentido sempre será da boca em direção, tá, ao ânus. E aí ele recebe a ajuda, né, de um movimento chamado movimento peristáltico. Então, os movimentos peristálticos, eles fazem isso, empurram o bolo alimentar, no caso do esôfago, em apenas um único sentido, que é em direção ao estômago. Tudo bem? Vamos lá. Aí a gente vê aí, né, uma anatomia. Aqui está, né, a parte que eu falei com vocês, tá? Esse trecho aqui, ó, o que a gente chama de faringe. Aqui a gente tem a boca e aqui a gente tem a parte do nariz. Então, ela como se funcionasse como se fosse uma válvula, tá? E essa válvula vai fazer a triagem. O que está vindo aí? É o que? É algo líquido? Então ele tem que ir para o esôfago. É algo gasoso? Então tem que ir para a traqueia, tá? Então, esses dois canos, vamos dizer assim, né? Esses dois tubos, eles ficam justapostos, né? Um ao lado do outro. A gente vê aqui, ó, esôfago, por onde desce o alimento, tá? E aqui, aqui a laringe, onde desce o ar para os pulmões, e mais aqui atrás o esôfago, tá? Então, dependendo do que for, que vier, se vier aqui pela boca, alimento, ele se fecha aqui, ó, jogando o alimento para cá. Quando há o engasgo, né? Fiquei engasgado, é porque há uma falha aqui. Provavelmente o alimento tentou descer, tá, pela laringe, e aí ele, no processo de tosse, a gente tenta expelir, né, devolver ele para o local correto, tá bom? A gente vê aqui essa anatomia por dentro. E aqui o movimento que o bolo alimentar faz, né? Ele desce aqui pela boca, tá? E aqui está descendo, ó. Ele está vindo para cá. Reparem, ó, essa válvula foi fechada aqui, ó. A epiglote aqui, ela fecha, impedindo, tá, a entrada do alimento na laringe. Tá, ok? Aqui, né, a gente já mostra o bolo alimentar descendo pelo esôfago e chegando, né, no iniciozinho do estômago. Tá bom? Essa imagem retrata isso aí, né? Chegando aqui no iniciozinho do estômago. Vamos ver aí. Aí agora a gente vê o estômago, né? Então, conecta o esôfago, que é essa parte, né, secundária, depois a boca, ao intestino delgado. Funciona como uma câmara de mistura e armazenamento. Então, ela vai misturar, né, esses alimentos que são originados para lá, para o estômago, e vai armazenar. Tá? Ela não vai armazenar a ponto de guardar. Na verdade, ela vai fazer um processo de triagem, de liberação, vamos dizer assim, gradual. Então, o estômago ele vai guardar momentaneamente aquele alimento, tá? Por dois motivos. Para que ocorra lá nele a digestão química através do ácido clorídrico. É um ácido que a gente começa a produzir também desde o primeiro momento que você imaginou lá, vou comer um frango com quiabo quando eu chegar em casa. Então, o simples fato de você pensar no que você vai comer, já começa essa produção, tá? E interessante também que eu quero alertar vocês, quando você tem o hábito de mascar, né, aquela goma de mascar, mastigar chiclete, isso por si só já induz o seu estômago a produzir esse ácido. Tá? E esse ácido, na ausência do alimento no seu estômago, ele vai corroer a mucosa do estômago, a pele do estômago.
E aí ele vai desgastar essa pele, gerando aí, né, o que a gente conhece como úlcera, né? Ou, claro, antes da úlcera vem a gastrite. Então gera uma gastrite, que é uma inflamação dessa membrana, e ela pode evoluir para uma úlcera, para uma ferida mesmo, tá? E aí o negócio pode se agravar. Então é perigoso mascar chiclete se você tiver de barriga vazia. Caso você tenha comido alguma coisa antes, né, o risco é praticamente inexistente. Mas barriga vazia ou mastigar chiclete durante muito tempo sem descer nenhum alimento para o estômago, isso é perigoso, tá? Aí vem aqui, ó, estímulos visuais, olfativos e psíquicos, né? Psíquicos quer dizer que quando você lembra que você vai comer alguma coisa que você gosta muito, isso aí seria um estímulo psíquico, tá? Inicia a produção de pepsinogênio, ácido clorídrico e muco antes mesmo do alimento chegar ao estômago. Foi isso que a gente acabou de falar aqui, tá bom? Aí tá lá, principal evento é o início da degradação, ou seja, da quebra das proteínas em peptídeos e aminoácidos. Proteínas, só lembrando, né, é todo aquele alimento de origem animal, tá? Então, se eu como um pedaço de carne, eu tenho proteína. Se eu como um ovo, o ovo tem proteína. Então, esses tipos de alimentos serão digeridos lá no estômago. Aí aqui a gente tem, né, a foto da anatomia desse estômago, como ele se comporta, né? O estômago é um órgão oco, ou seja, há espaço no interior dele, e é um órgão que ele pode se expandir, tá? Ele se assemelha muito a uma bola de gás, essas bolas de festa, né? E daquelas bolas que enchem bastante, que geralmente as pessoas colocam brinquedos, dinheiro dentro, enfim. E ele pode, tá? Ele tem essa capacidade de expansão. Então, a pessoa que tem o hábito de comer bastante, ele vai ocasionar isso, ele vai causar isso no seu estômago, tá? Com que ele tenha o hábito, né, de se expandir. E aí é o que a gente fala, o estômago está dilatado. Ele está dilatado por conta disso. A pessoa cria um mau hábito de se alimentar com grande quantidade, o estômago ele precisa aumentar o seu volume e depois ele não retorna, tá? Ele fica literalmente dilatado. Então aqui, né, preciso, professor, estudar esses nomes? Não, tá? É só mesmo para vocês conhecerem a estrutura, tá? O piloro, aqui o duodeno, né? Então a gente tem aqui a primeira parte, tá? Do estômago, conectada aqui ao esôfago, e aqui a gente tem a última parte do estômago que faz, né, conexão de início com o intestino delgado, que a gente chama de duodeno. Tá legal, pessoal? Aqui a gente tem uma imagem bem real do órgão estômago, tá? A gente percebe essas pregas aqui, e são essas pregas que dão a condição dele se esticar, tá bom? Então ele possui essas pregas porque ele possui a capacidade de se expandir. Essa foto é uma foto real, tá? É um estômago real e é o que ele tá aí, tá? A gente percebe que ele tem uma fina pele, uma pele bem fininha, tá? Mas ela tem uma grande capacidade de reter o alimento aí dentro. Bom, aí a gente chega aqui no intestino delgado, né? E aí, características desse órgão: mede de 2,5 cm a 3 metros de comprimento. É claro que vai variar, né, a idade e o tamanho da pessoa. Uma pessoa que tem lá a estatura de 1,20 m, 1,5 m, não vai ter a mesma quantidade de intestino, né? Uma pessoa de 2 metros, sei lá, 2,10 metros. Quanto maior é a pessoa, maior também será seus órgãos, porque esses órgãos são compatíveis com a necessidade. Ainda mais se falando, né, de sistema digestório, que ele é responsável por produzir, né, vamos dizer assim, os nutrientes necessários para a manutenção da vida. Então, está dizendo ali, né, dividido em duodeno, que é a primeira parte, a parte que se liga ao estômago, tá? Jejuno, que é 1 metro, esse jejuno compreende a 1 metro de comprimento, e o íleo, que são 2 metros, tá? Após o jejuno. Possui projeções chamadas de pregas circulares, que aumentam a superfície de contato. Função, tá? Existem pregas circulares. A função dessas pregas circulares, aumentando a superfície de contato, é para uma maior absorção, tá, nutricional. Então, se o alimento vai passar pelo intestino delgado, a função do intestino delgado é absorver os nutrientes desse alimento. Então, ele precisa aumentar a sua superfície de contato.
quanto mais tempo o alimento tiver contato com ele, mais nutrientes ele vai retirar daquele bolo alimentar. Tá legal? Aí tá lá, a túnica mucosa é recoberta por vilosidades intestinais. O principal evento é a absorção de nutrientes e substâncias, como a gente acabou de ver agora, tá? Aí a gente tem aí uma imagem, né, que demonstra aí a parte aqui, ó, do intestino. E toda essa parte aqui ao meio, tá, é o que a gente conhece como intestino delgado. A gente vê, né, que ele tem vários desdobramentos, ele sobe, desce, tá? Então aqui a gente tem o intestino delgado, tá bom? Aqui uma outra foto que mostra como são essas pregas circulares, tá? Aqui são essas pregas circulares. Alguns médicos, né, na intenção de diminuir os problemas originados por diabetes ou até mesmo outras doenças qualquer, como a obesidade, eles têm feito cirurgias, e essas cirurgias compreendem simplesmente em reduzir o intestino delgado de 3 metros para 1 metro. Eles cortam o intestino da pessoa, tira 2 metros de intestino, né? E de que intestino? O intestino delgado, porque assim, dessa forma, se ele tiver um órgão que a função dele é a absorção, e ele tiver um menor tamanho, essa absorção também será menor, tá? Então, a justificativa, a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, dependendo do tipo de bariátrica, é isso, tá? Eles retiram parte desse intestino, diminuindo a quantidade de superfície de contato com o alimento, e assim a absorção de nutrientes, tá bom? Aí a gente chega ao intestino grosso. O intestino grosso mede 6 centímetros de diâmetro, ou seja, de largura, né? 6 centímetros de diâmetro, bem maior, né, do que o outro lá, que a gente viu, se não me engano, era 2,5. E 1,5 metro de comprimento, também é menor, né? Ou seja, ele é mais grosso, porém ele é menor em extensão, em tamanho. Não apresenta vilosidades nem pregas intestinais. Opa, se não apresenta vilosidades nem pregas intestinais, a função dele não deve ser a mesma. Daí, né, a separação de intestino delgado e intestino grosso. Presença de bactérias boas que auxiliam com os carboidratos e aminoácidos não absorvidos. Produção de vitaminas. Tá, então entendi, né? Ele até faz uma seção secundária do intestino delgado. Se algum nutriente de repente não foi absorvido lá no intestino delgado, que antecede a ele, ao chegar nele, né, ele consegue suprir essa necessidade ou essa falha que ocorreu lá no intestino delgado, tá? Então o intestino grosso ele também faz, não sendo a principal função dele, mas ele faz também a absorção de carboidratos e aminoácidos, tá legal? E a principal função dele, como está descrito aí, a absorção de água. Tá? Então, a função do intestino delgado também é absorção. Não de vitaminas, né? Não de nutrientes, mas principalmente de água. Tá? E ele produz vitamina, não é absorção de vitaminas. Aí a gente vê a anatomia do intestino delgado, do intestino grosso. E aqui a gente vê, tá? O íleo é a ligação do intestino delgado, que se coloca aqui ao meio, tá? O intestino delgado, então, ele se posiciona aqui ao meio, e aqui o íleo é a ligação do intestino delgado com o intestino grosso. Aqui é o início. Essa partezinha aqui, ó, é o apêndice, que algumas pessoas acabam apresentando inflamação e é necessário uma cirurgia de urgência para a retirada da apêndice, tá? E a retirada dela não implica em nenhum tipo de problema não para a nossa saúde. E aí a gente tem essa parte aqui do intestino, né? Então o bolo alimentar chega aqui e ele vai subindo. Por isso ele se chama colo ascendente. Ascendente quer dizer subir. Depois aqui a gente tem o colo transverso ou transversal, tá? Que vai passar cruzando para o outro lado. E só lembrando, tá? Aqui a gente está numa imagem de espelho. Esse aqui representa o lado direito e esse aqui o lado esquerdo. É uma imagem espelhada, tá bom? Então o transverso vai passar aqui, ó, para o lado direito e que vai chegar aqui, tá? Ao reto, tá bom? E aqui no reto a gente tem a porção final, tá? Então o reto, essa parte, porção final do intestino grosso, ele se chama reto porque ele literalmente é reto,
tá? E como é que funciona essa projeção, né, da vontade e necessidade de defecar, né, de liberar as nossas fezes. O bolo alimentar ele vai passando, né, e conforme ele vai passando, ele vai se depositando aqui na porção final do intestino grosso. Quando o bolo fecal atinge mais ou menos essa parte aqui, como todos os nossos órgãos são ligados ao sistema nervoso central de forma direta ou indireta, a gente recebe um aviso no nosso cérebro dizendo que está na hora da gente, né, liberar aquela matéria que está ali. Tá? Então, o simples fato de encher todo o reto vai ativar um sensor praticamente, tá? Que vai dizer para a gente que está na hora de ir ao banheiro. Tá bom? E aqui é a parte ampliada disso tudo que eu expliquei. Tá? A gente vê aqui alguns músculos, um músculo esfíncter, que tem a função, né? Ele fecha aqui esse canal para que as fezes não saiam de maneira desordenada. A gente está lá fazendo qualquer tipo de atividade e as fezes sejam liberadas. Então, ele faz um movimento de contração, impedindo que essas fezes saiam, tá? A não ser quando nós determinamos o momento certo de elas saírem. Bom, e aí a gente chega ao final da nossa apresentação. Eu vou pedir a vocês que realizem os exercícios do capítulo, tá? Tá aí todos os exercícios do capítulo, vocês realizem para que a gente possa treinar o conhecimento de vocês, tá? Qualquer dúvidas que vocês venham a ter, vocês podem me procurar nos canais de comunicação, tá? E aí eu vou estar tirando essas dúvidas, ou se de repente for uma dúvida pequena que possa esperar a nossa correção comentada, quando chegar o dia a gente a faz, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.